Olá, como vai você? Tudo bem? Então, eu estou aqui comendo maçã seca e eu gostei de comer isso. Então eu decidi vir aqui comer maçã seca com você que me assiste. Ai, olha. Gente, daqui a pouco eu vou entrar numa reunião de trabalho e uma eu vou ter que apresentar algumas coisas, compartilhar, na verdade, com os meus colegas de trabalho algumas coisas que eu criei, algumas lessons que eu criei. E eu achei que eu não fosse ficar muito apreensiva, mas parece que eu tô um pouquinho. Um pouquinho demais, talvez. Mas eu sei que é algo normal, não vai ter nada demais. Todas as pessoas são extremamente legais e eu gosto de todas elas. Então não tem motivo pra eu ficar apreensiva. Só que, querendo ou não, assim, eu me sinto engraçada nesses momentos em que eu tenho que fazer esse tipo de coisa. É muito bom poder, assim, ser útil para as pessoas do meu trabalho. Assim como eu também vejo, assim, muitas uh, habilidades em inúmeras pessoas que trabalham comigo e que, obviamente, refletem em utilidade na minha vida. E isso é muito legal. Só que, por exemplo, assim, eu não imaginava que eu fosse compartilhar algo e isso fosse ser legal, tão legal, que as pessoas fossem considerar isso tão bom a ponto de quererem que eu entrasse em detalhes e tirasse, tipo, um tempo da reunião pedagógica mensal que a gente tem para discutir isso, para que eu pudesse explicar o que eu fiz e como eu fiz e tudo mais. Isso é muito gratificante para mim, mas ao mesmo tempo um pouquinho assustador, assim, um pouquinho assim, meio, ai meu Deus. Mas é bom, eu me sinto muito feliz mesmo. E, enfim, é isso, é basicamente isso. Eu tava me organizando aqui, estudando. Normalmente, nas segundas-feiras, eu dou aula só pela manhã. Pela tarde eu me dedico ao meu curso, né? Eu tô cursando o Celta, né? E, enfim, eu acho que eu deveria, na verdade, começar a dar aula só pelas manhãs, no restante até o início do ano que até o fim do ano, porque eu só vou poder voltar a uma rotina entre aspas normal depois de fevereiro do ano que vem. Nesse momento da minha vida, a minha rotina tá louca. E a minha rotina sempre vai ser louca, na verdade, eu sempre falo isso, mas no fim das contas, se uma rotina normal, o que é uma rotina normal? Ninguém tem uma rotina normal. Uma pessoa que tem uma rotina considerada normal se sente anormal. Então, chega, né? Chega de falar isso. Isso aí é minha rotina. É isso. Comer maçã seca. Estudar. Trabalhar. Criar aula. Dormir. E vir aqui. É engraçado, porque agora eu não antes eu só postava essas coisas assim, eu só postava no Spotify, né?
E aí agora eu me sinto confortável de postar isso em outros lugares também, como no YouTube, né? Então, YouTube, Spotify, YouTube. Mas eu confesso que muitas vezes eu me sinto meio estranha quando eu paro pra pensar que eu não vou postar só no Spotify. E daí eu fico pensando que eu não deveria, que eu deveria manter as minhas coisas só no Spotify como sempre eu fiz, como na maior parte das vezes eu fiz, porque no Spotify, pra mim, eu não sei explicar a razão, parece que eu me sinto muito mais em casa, talvez porque eu tô no Spotify há muito mais tempo e eu me sinto muito protegida por ali, porque eu sei que poucas pessoas acessam, e não que... Ai, gente, não sei explicar, não é que no YouTube muitas pessoas me acessam, mas parece que eu sinto que é mais possível que pessoas que eu conheço, ou pessoas que eu dou aula, ou pessoas sei lá o que, me acessem, assim, e me vejam. E aí eu fico sem jeito, eu fico tipo... Ai, sei lá, por favor, se você é meu aluno, você tá me vendo aqui, finge que você nunca me viu, que você não sabe que eu tô aqui, sabe? Please. Porque eu fico sem graça. Tô estudando. Gente, eu tava estudando sobre Business Resilience, porque era uma das possibilidades de aula que eu tenho que criar pro próximo assignment do Celta. Aqui, ó. Eu ia falar sobre Business Resilience, depois eu mudei o tema, agora não é mais Business Resilience. Agora eu vou falar sobre outra coisa, então por isso que eu quero compartilhar isso aqui. Porque esse aqui já não vai mais ser. É isso aí, gente. Eu tive que estudar um montão pra depois pensar que não, que era melhor outro tema. Porque eu achei que realmente ia ser mais interessante. Não é que eu não pudesse falar sobre Business Resilience, mas que outro tema é mais legal, que envolve climate change e business e solutions e problems, e aí eu achei alguns materiais relacionados a isso, artísticos, coisas assim que eu acho que iriam engajar mais para poder criar um bom lead-in, para poder criar uma boa... assim, eu não sei, achei que ia ser mais interessante. E aí aqui... Business Resilience Disruption, Loss of Income, Reputational Damage... business resilience is how your organization responds and adapts to any unexpected disruptions. Então, aqui, gente, eu ia falar basicamente, eu ia engajar os meus alunos a discutirem sobre esse processo de uma empresa se preparar para momentos... A gente pode até dizer que momentos catárticos, momentos de crise, momentos de problemas, de instabilidade, por inúmeras razões, tá? Existem impactos, e aí existem os impactos que são indiretos e existem os impactos diretos, tá? Então, todas essas coisas a gente falaria em aula e a gente conversaria a respeito de como se preparar para esses momentos em que exigem resilience, que exigem resiliência. E aí, isso estava embasado muito em algumas lessons que eu já tive com alguns alunos, né? Mas, obviamente, aqui, gente, eu não poderia utilizar livros, course books, tá? Eu tenho que utilizar, porque no assignment 2 do curso, eu tenho que utilizar authentic materials, ou seja, materiais autênticos, materiais que não venham de livros de ensino. Eu tenho que criar o meu material, então é basicamente isso. E, enfim, tranquilo, tá? Eu já tô acostumada a fazer isso. Até quando eu tive que me acostumar na marra, tá? Hoje em dia eu me sinto bem melhor do que quando eu tive que fazer isso na marra, mas... Enfim, né? Eu tô aprendendo várias outras técnicas pra criar material autêntico e... assim, para usar material autêntico, para usar material autêntico para criar aulas. E, enfim, tá sendo muito bacana. E aí, então eu iria criar esse material
em cima dessas fontes aqui relacionadas a Business Resilience e muito com inspiração em uma lesson, em uma unidade de um course book, de um livro de ensino que eu uso com frequência, que é o Business Result Advanced. E aí, esse livro tem uma unit que é a Risk, que é uma unidade que fala sobre crise, sobre empresas em crise, como lidar com momentos de crise, né, e tudo mais. Então, eu adoro essa lesson e por isso eu decidi me inspirar nela e comecei a pesquisar a respeito de conteúdos relacionados a isso, artigos relacionados a empresas que lidam com crise, empresas em crise, como que elas saíram disso, como que não conseguiram sair, né? Os aspectos de empresas que conseguiram e outras que não, e o que fez elas não conseguirem ou conseguirem. E aí isso me trouxe para Business Resilience. E aí isso me trouxe para inúmeras coisas que eu encontrei e fui colocando, né? E fui organizando aqui, né? Nesse negocinho aqui, nesse papelzinho aqui. E aí, no fim das contas, o que eu percebi? Que, por exemplo, eu poderia falar sobre isso, só que eu encontrei artigos muito longos. E aí eu fiquei pensando, ok, tudo bem, eu posso fazer recortes desses artigos aqui e usar alguns vídeos, mas os vídeos normalmente ou eram muito longos, ou então eles eram muito rasos. Sabe aquela coisa assim, um vídeo de 3 minutos falando sobre Business Resilience, ele até tem alguma coisa, mas sinceramente ele se torna meio superficial, ele não é tão atrativo assim. Ele pode até engajar, mas ele engaja alunos de uma forma muito específica. Os alunos precisam estar realmente ali com aquele foco, né? E tudo bem, eu tô acostumada com alunos que têm um foco muito específico e eu lido com esses focos, mas eu senti que para esse assignment eu precisava abordar um assunto que fosse tão relevante quanto, mas que me trouxesse um pouco mais de liberdade para criar, que me trouxesse mais abertura, mais abrangência, né? E tal. E aí eu saí do Business Resilience e fui para outro tópico, né? E aí esse outro tópico é bem mais interessante no meu ponto de vista, porque eu consigo falar sobre coisas muito mais, digamos que conectam o aluno com uma nova coisa e ao mesmo tempo envolve esse lado de o aluno pensar no futuro. Claro, eu gosto desse lado business, então eu mantive o aspecto business da aula, tá? Só que eu trouxe esse aspecto business para environment, então para o lado ambiental da coisa, para biodiversity, futuro da biodiversidade, como que as empresas podem lidar com a biodiversidade e como que as empresas, na verdade, têm um papel fundamental na manutenção da biodiversidade e como que na verdade o aspecto ambiental é um grande investimento para empresas e que se importar com o ambiente, com o meio ambiente e fazer algo com relação a ele, em vez de pensar somente em um profit, em um lucro imediato, é melhor. É mais saudável, é mais inteligente pensar em coisas sem estar visando um lucro imediato, ou seja, visar o meio ambiente na hora de fazer um investimento, na hora de fazer uma construção, na hora de fazer inúmeras coisas que normalmente muitas empresas, a maior parte delas, não pensam tanto em como isso vai afetar o meio ambiente lá no futuro.
Gente, talvez esse assunto tenha me chamado muito por conta da situação das enchentes que a gente teve aqui, né, no sul. Impossível. Eu acho que isso me puxou demais. Hoje em dia eu gosto de falar sobre essas coisas, sobre o assunto meio ambiente, como lidar melhor com essas coisas, sobre como a humanidade deveria se preocupar melhor com isso, com sustentabilidade, com até mesmo a questão das sponge cities, né, das cidades esponja, que são muito, muito importantes para diminuir o impacto de situações como a gente presenciou aqui no sul, né? Essas enchentes e tudo mais. Mas é isso. Então eu mudei o meu tema da minha lesson para esse tema, por conta de achar que é mais interessante. Aí eu encontrei algo muito legal, que é uma arte de um artista chamado Tis Biasteka, que ele é Dutch, eu acho. E ele fez uma planta gigante mecânica. E aí ele fez umas predictions, ele fez umas. Ele coloca assim na arte dele, ele coloca assim, a planta sobe, é gigante, assim, e ele coloca no meio, assim, de um monte da natureza, assim. E aí ele faz algumas previsões a respeito de como que a gente vai estar nesse contexto ambiental em 2050. E aí, quando algo é positivo, a planta sobe, e quando algo é negativo, a planta baixa, assim. É muito interessante, é muito bonito, é muito impactante olhar aquela planta gigante, tipo, será que as plantas no futuro vão ser robôs? Será que as plantas vão ter uma Alexa dentro, assim, vai ter uma Alexa embutida, sua planta tem Alexa, sua planta usa qual sistema operacional? Windows, a planta já não fica mais na janela, a planta tem um sistema operacional Windows, ou iOS. O conceito de planta na janela já vai mudar totalmente, vai ser o sistema operacional da planta, né? Enfim, são coisas pra gente pensar, tá? E aí, olha só, essa aula eu achei que ficou muito legal. E eu já fiz uns testes com os alunos fazendo essa aula com eles. E eu acho que deu um super resultado legal, assim. A gente leu o artigo, a gente assistiu o vídeo em aula, porque tem um vídeo, na verdade 2. E eu achei que deu um resultado legal, engajou, os alunos gostaram. Claro, eu tô aprimorando, porque eu também tenho que trazer pro assignment, eu tenho que trazer algumas justificativas que se relacionam mais com questões acadêmicas, né, e tal, de fazer os quotes dos autores que explicam o porquê que algo é assim ou não, e blá, blá, blá. Mas enfim, gente, é isso, tá? Agora eu tenho que ir pra minha reunião de trabalho. Bye, bye, até um próximo episódio. Tchau.